E aí, pessoal do Lefarverso, tudo bem? Olá, viajantes! Lembra quando eu usava essa frasezinha antigamente? Quando eu fazia vídeos sobre Skyrim, sobre The Witcher, quando eu fazia os audiobooks. Saudades. Mas vamos lá. O vídeo de hoje eu gostaria de estar falando com vocês sobre uma das atividades que eu mais curto fazer, além de comer, treinar, o que eu gosto de treinar, relaxar, dormir e jogar videogame, assistir série e coisas mais 18 ali. Mas no meu top 3, talvez top 2, não vou falar que é a coisa que eu mais gosto não, mas tá muito próximo ali de ser o top 1. É jogar RPG, cara. Jogar e mestrar, que no caso mestrar também é jogar, né? Jogar RPG de mesa. Uma das coisas que costuma me dar um gás. O último vídeo eu tava falando sobre a anedonia, né? Que é você não ter... Assiste o último vídeo lá. Você não ter mais vontade de fazer nada. O clássico, não ter vontade de fazer nada. É frescura, né? Os boomers vão falar, meu filho tá de frescura, meu neto tá de frescura. A anedonia, né? Foi o tema passado. Uma das coisas que me tira da anedonia é RPG de mesa, o Role Playing Game, ou Tabletop RPG, né? Se você coloca no YouTube, você tem que especificar hoje em dia TTRPG, Tabletop RPG, se você quiser ver vídeos em inglês, porque hoje em dia existem vários RPGs. E é muito interessante comentar com vocês que eu comecei a criar conteúdo no YouTube, assim, o primeiro canal que cresceu, que foi o Lefarverso, que o canal que caiu, né, que foi pro cacete, foi RPG de videogame. Era o Skyrim, era um canal onde eu gravava audiobooks de Skyrim. Quem me segue desde aquela época sabe muito bem como é que era o tipo de conteúdo. E aí eu gostaria de falar com vocês hoje sobre RPG de mesa, essa atividade de lazer, mas que não inclui apenas lazer. Eu julgo que é uma atividade de lazer com multidisciplinaridade. Olha só, tô falando bonito hoje. Multidisciplinaridade e muitos benefícios além da dopamina, da serotonina, da endorfina, além do lazer, além do descanso mental, além da diversão, muito além da diversão. Principalmente em tempos digitais, extremamente digitais, onde boa parte do que a gente tem feito, principalmente nós, o público do canal, se você não faz parte desse grupo, sai do canal sacanagem, fica aí. Se você não faz parte desse grupo, eu sinto muito não te incluir, mas nós que somos 90% da população, que incluímos pessoas desde os mais pobres até a classe média alta, 90%? Acho que não. Acho que nós somos 80, 70, né? Porque os miseráveis, assim, pessoas que vivem sem nada, têm que viver de auxílio, que passam fome, acho que é uma parcela bem considerável. Acho que é quase 1/3 da população brasileira. Acho que os 30% ali é classe E pra baixo. 30%, pelo menos de cabeça aqui, eu acho que é miserável que passa fome. Lembrando que o Lula não tirou essa galera da pobreza em trocentos anos de PT, não, porque o Temer e o Bolsonaro atrapalhou. Em 2010, ali, 2014, ainda assim, 20, 30% da população era miserável. Esse não é o público-alvo do canal, até porque, infelizmente, esse pessoal não tem celular, não tem computador, não tem nem saneamento, nem alimentação. É uma sacanagem. Mas não é sobre isso que eu vou falar nesse canal, nesse vídeo de hoje, não é. Eu vou falar sobre RPG de mesa, que é uma atividade restrita a uma parcela considerável das pessoas, mas se formos tratar do RPG High Society, né, com todo respeito ao meu amigo, meu colega, amigo não, meu conhecido e querido Pedro Coimbra, mestre Pedroca, criador desse jogo aqui, né, ok que eu parcelei isso em 10 vezes e me custou apenas 40 e poucos reais por mês durante 10 meses esses 2 livros aqui, mas mesmo assim são 2 livros que no total me custaram quase 300 reais. E 300 reais para uma atividade
de lazer que nem vai ser tão feita assim, pela maioria das pessoas, por conta de tempo, porque tem que trabalhar, porque não tem dinheiro pra ir se encontrar, porque não tem, né? R$300 pra muita gente. É impressionante pensar isso. R$300 pra muita gente é muita coisa. Então, o RPG, a primeira coisa que a gente fala sobre RPG é... Quer dizer, a segunda coisa, né? A primeira coisa que eu falei é que é uma atividade ludomaníaca, ludonarrativa, onde você tem muitos benefícios, você tem benefícios além do lazer, da diversão. E a segunda coisa que eu falo é que não é uma atividade para todo mundo. Ela é restrita a uma parcela de pessoas com um poder aquisitivo um pouco maior da parcela mais pobre ali. E quando eu falo de parcela mais pobre, eu tô falando do pessoal que ganha um salário mínimo ou menos de um salário mínimo no mês, que estranhamente, para você que tem acesso à internet, saneamento, celular, computadorzinho, notebook, estranhamente representa mais da metade da população. Mais da metade dos brasileiros vivem com salário mínimo ou menos. Obviamente em valores oficiais, né? Essa pessoa faz um monte de bico aqui e ali e tira seus 2, 3 mil no mês, mas em valores oficiais, né, o que é declarado pela Receita, pelo governo, essa pessoa vive com menos de um salário mínimo. Mais da metade, cara. É muito maluco pensar que no Brasil mais da metade vive com menos de $300. $300 é um salário mínimo. É, mais ou menos. Quase $350 ali. Menos que isso. E aí, então, você já faz um corte muito esquisito, muito estranho, em que uma atividade tão legal chamada RPG de mesa, ela é restrita a metade da população. A outra metade, ela ou vai ter que viver de produtos piratas, ou vai ter que viver de sistemas próprios, ou sistemas criados por eles mesmos para jogar o RPG. E aí a gente vem para uma coisa que eu queria falar nesse vídeo, que é o quanto que o RPG tem me ajudado em muitas questões físicas, psicológicas, sociais, financeiras, engloba tudo. E eu fico muito triste em saber que o RPG ele não é acessível para a maioria das pessoas. Esse vídeo não tem pauta, não sei se vocês perceberam, eu tô só jogando e falando e trocando uma ideia com vocês. Se você chegou até aqui no vídeo, vai nos comentários aí e me diga, vocês querem que eu fale sobre RPG de mesa? Vocês querendo ou não, eu vou falar, porque eu gosto muito de RPG. E eu tenho muitas coisas pra falar. Eu tenho o tema da comunidade de RPG, pelo menos a que eu fiz parte por um tempo, aqui no Rio de Janeiro, da galera do RPG que é muito complicada. RPG, quando um preconceituoso falar que RPG é coisa de esquisito, é coisa de estranho, eu vou concordar. Porque eu não sou preconceituoso, eu sou pós-conceituoso. Eu já vivi muitos acontecimentos no presencial, no online, que é muito bizarro, se eu for contar aqui todos. E eu vou contar, vai ter um vídeo em que eu vou falar sobre as coisas que eu passei na comunidade de RPG, pelo menos no presencial aqui do Rio de Janeiro e no online, que aí é no geral, né? Também dá pra falar sobre a questão de game design, porque eu gosto tanto que eu criei um sistema, na verdade eu criei uma engine de RPG, alguns sistemas de RPG e alguns cenários de RPG eu criei e alguns eu já divulguei, outros estão guardadinhos, estão feitos pela metade, tem que terminar, mas eu gosto tanto disso que eu sou um criador, um game design de RPG de mesa. Olha que maluquice. E eu gostaria muito de usar esse canal para comentar sobre os temas que eu tenho ouvido e tenho visto e tenho dialogado, né? Tenho discutido ou até brigado, as pessoas normalmente que brigam comigo, né? Nos grupos de RPG por aí. E eu gostaria de saber se vocês iriam curtir se eu falasse sobre RPG de mesa aqui no canal. Tem muita coisa interessante para falar, muita coisa polêmica e muitos causos e casos e fofocas divertidas de acompanhar que eu tenho para falar aqui nesse canal. Então eu queria saber de você, será que eu poderia falar aqui sobre RPG? Você iria acompanhar? Você iria curtir me ver falando sobre coisas que eu vivi, que eu convivi no RPG de mesa presencialmente, no online, coisas legais, coisas ruins e tudo mais. E se eu falasse também do sistema que eu criei? Olha aqui, ó, tem uma ficha aqui, ó.
Olha só, isso aqui é uma ficha do meu sistema. Isso aqui é um personagem de Skyfall RPG, que eu usei a minha ficha porque minha ficha ela é genérica, ela serve para qualquer sistema D20 ou com base na engine do D20 System que sirva. Então é isso, o vídeo é sobre o fato de que eu quero produzir conteúdo de RPG nesse canal. Se você achar que vale a pena, fala aqui, comenta aí, fala que você quer. Se você achar que não vai valer a pena, que vai ser uma bosta, fala que não. E é isso, pessoal. Eu acho que eu vou gravar um vídeo logo depois desse, com essa mesma roupinha, com esse mesmo fundo, com esse mesmo tema, pra falar sobre RPG de mesa, independente dos comentários. Valeu, pessoal, um abraço, até a próxima.